Bom, neste vídeo eu estarei falando um pouco sobre a NBR 5626, que trata sobre as instalações prediais de água fria. Essa é uma norma de 98, é uma norma um pouco antiga, porém ela é bem presente nos editais de concursos públicos relacionados à área de engenharia civil. Então eu estarei falando dessa norma voltado para isso, voltado para a aplicação dessa norma em editais, em provas, em concursos públicos relacionados à área da engenharia civil. Apesar de estar escrito aqui parte 1, essa norma ela é feita em volume único. Eu preferi particionar essas explicações que eu vou estar dando aqui sobre os principais pontos da norma para ficar de mais fácil entendimento e diminuir assim, o tamanho dos vídeos. Nesta primeira parte, eu estarei falando sobre os objetivos, que é o primeiro capítulo da norma, e sobre as definições, que é o capítulo de número 3. Então vamos lá. Bom, começando a falar um pouco mais sobre os objetivos da 5.626, a norma, no seu primeiro parágrafo, estabelece o seguinte: essa norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção das instalações prediais de água fria. As exigências e recomendações aqui estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios do bom desempenho das instalações e da garantia de potabilidade da água no caso de instalações de água potável. Este é o principal objetivo dessa norma. No seu segundo parágrafo, diz o seguinte: as exigências e recomendações estabelecidas nessa norma devem ser observadas pelos projetistas, assim como pelos construtores, instaladores, fabricantes de componentes, concessionárias e pelo próprio usuário. Então, essas aqui são as partes que devem observar e aplicar as recomendações que estão definidas aqui nessa norma. Adentrando agora na parte de definições, que é uma parte bastante importante dessa norma, que é uma das preferências de questões de concurso, eu particularmente dividi esse capítulo em três e agrupei aqueles termos, aquelas definições que fazem parte do mesmo, vamos colocar assim, da mesma família de elementos. A primeira definição eu agrupei ele em elementos da tubulação, que são definições de elementos que fazem parte da tubulação, e a princípio a primeira coisa que eu irei falar aqui é sobre o alimentador predial. O alimentador predial, a norma estabelece que é a tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Ok? A segunda definição é sobre o barrilete. Barrilete é a tubulação que se origina do reservatório e da qual derivam as colunas de distribuição. Quando o tipo de abastecimento é indireto, no caso do tipo de abastecimento direto, pode ser considerado como uma tubulação diretamente ligada ao ramal predial ou diretamente ligada à fonte de abastecimento particular. E a coluna de distribuição é a tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar os ramais. Ok? Próximo grupo de definições, ainda fazendo parte dos elementos da tubulação, é a fonte de abastecimento. É o sistema destinado a fornecer água para a instalação predial de água fria. Pode ser a rede pública da concessionária ou qualquer sistema particular de fornecimento de água. No caso da rede pública, considera-se que a fonte de abastecimento é a extremidade ajusante do ramal predial. Instalação elevatória. Sistema destinado a elevar a pressão da água em uma instalação predial de água fria, quando a pressão disponível na fonte de abastecimento for insuficiente para abastecimento do tipo direto ou para suprimento do reservatório elevado, no caso de abastecimento do tipo indireto. Inclui também o caso onde um equipamento é usado para elevar a pressão em pontos de utilização localizados. Ok? Dentro ainda dos elementos da tubulação tem o ramal predial, que é a tubulação compreendida entre a rede pública
de abastecimento de água e a extremidade é a montante do alimentador predial ou da rede predial de distribuição. O ponto onde termina o ramal predial deve ser definida pela concessionária, ok? Então, o ramal predial está relacionado diretamente com a rede pública. Já o ramal é a tubulação que deriva da coluna de distribuição e destinada a alimentar os subramais, ok? Então, nada tem a ver o ramal predial com o ramal, tá certo? Subramal, tubulação de ligação, tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização, correto? Peça de utilização, componente na posição ajusante do subramal, que através de sua operação, abrir e fechar, permite a utilização da água e, em certos casos, permite também o ajuste da sua vazão. Ponto de suprimento, extremidade ajusante da tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento, que alimenta um reservatório de água para uso doméstico. Ponto de utilização da água, extremidade ajusante do subramal, a partir de onde a água fria passa a ser considerada água servida. Qualquer parte da instalação predial de água fria, a montante dessa extremidade deve preservar as características da água para o uso a que se destina. Bom, a norma tem essas três definições aqui que pode confundir um pouco as pessoas, que é com relação à peça de utilização. As peças de utilização, como nós vimos, elas ficam situadas nos subramais, ajusantes subramais, na parte inferior do subramal, e destina às operações de abrir e fechar e controlar a vazão dessa água que vai estar saindo por ali. Essas peças de utilização são as torneiras, os chuveiros e tudo aquilo que tem essa finalidade, né? Ponto de suprimento está ligado a um reservatório, ok? Então, o ponto de suprimento é a extremidade ajusante da tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento que alimenta um reservatório de água. Então, o ponto de suprimento está ligado a isso. E o ponto de utilização tem a ver, de certa forma, com as peças de utilização, porque normalmente as peças de utilização estão situadas nos pontos de utilização, correto? E a partir desse momento a água passa a ser considerada uma água servida. Quando ela passa desse ponto de utilização, ela é considerada uma água servida. Aí já não está mais dentro da norma de instalação predial de água fria, e sim na norma de esgoto. Ok? Rede predial de distribuição. A rede predial de distribuição é um conjunto de tubulações constituídos de barrilete, coluna de distribuição, ramal e subramais, ou de algum desses elementos destinado a levar água ao ponto de utilização, ok? Então, basicamente, as redes de distribuição vai ter como componentes básicos o barrilete, coluna de distribuição, ramal e subramal. Bacana? Aqui tem um desenho, uma ilustração um pouco sobre esses elementos que compõem a tubulação, que foram ditas a definição acima. Bom, essa daqui é a fonte de abastecimento, no caso aqui é a rede pública, ok? O ramal predial é a parte da tubulação até o hidrômetro, no caso, vamos colocar aqui, é o ramal predial. O alimentador predial já é a tubulação que está posterior ao ramal predial, certo? Aí aqui nós temos também, dá para localizar de forma fácil o barrilete. Esse daqui é o barrilete. Do barrilete é proveniente as colunas de distribuição, que depois das colunas de distribuição vem os ramais, e dos ramais surgem os subramais. Essa daqui é uma imagem um pouco mais simplificada sobre esse tipo de essa esquematização toda de um sistema de água fria, porém é fácil de se localizar na internet ou até outras imagens sobre de uma forma um pouco mais detalhada a respeito desses elementos que compõem a tubulação de água fria, ok?
Bom, entrando agora na parte dos componentes da tubulação, a definição sobre os componentes da tubulação, primeiramente vamos falar sobre o que a norma define como componente. É qualquer produto que compõe a instalação predial de água fria e que cumpre individualmente função restrita, exemplo, tubos, conexões, válvulas, reservatórios, etc. Então vamos falar sobre as peças de utilização. Já foi referida essa peça de utilização e ela aqui está sendo mencionada novamente. É um componente na posição ajusante do subramal que, através de sua operação abrir e fechar, permite a utilização da água em certos casos, permitindo também o ajuste à sua vazão. Beleza? Metal sanitário e plástico sanitário. Expressão usualmente empregada para designar peças de utilização e outros componentes utilizados em banheiros, cozinhas, áreas de serviços e outros ambientes do gênero. Bom, a norma especifica metais sanitários em um parágrafo e plásticos sanitários em outro. Mas, basicamente, o corpo inicial da definição é esse. A única diferenciação de uma para outra é justamente porque os metais sanitários são feitos de componentes de metal e os plásticos são feitos de componentes de plástico, vamos colocar assim. Mas isso aqui no geral é torneiras de metal, torneiras de plástico, chuveiros e essas infinidades de componentes, ok? Continuando, registros de fechamento. Essa daqui é uma das questões que mais devem ser abordadas com relação a essa definição, que ela é bem ampla e é bem, um pouco complexa, vamos dizer assim. Isso aqui deve se tomar um pouco de atenção. Primeiro, a norma define registro de fechamento como sendo um componente instalado na tubulação e destinado a interromper a passagem de água. Deve ser usados totalmente fechados ou totalmente abertos. Geralmente emprega-se registros de gaveta e registros de esfera. Em ambos os casos, o registro deve apresentar seção de passagem da água com área igual à da seção interna da tubulação onde está inserido, ok? Já o registro de utilização é um componente instalado na tubulação e destinado a controlar a vazão da água utilizada. Geralmente, emprega-se registros de pressão ou válvulas globo em subramais. Ok? Você lembra da definição sobre peças de utilização? Lá está falando sobre o controle da vazão. Então, isso significa que o registro de utilização ele é uma peça de utilização. Ok? Então, a diferença entre o registro de fechamento e o registro de utilização é que o registro de fechamento você utiliza ele totalmente aberto ou totalmente fechado, e os registros que podem ser feitos, que são para fechamento, são os registros de gaveta e o registro de esfera. Já os registros de utilização, ele é utilizado para poder controlar a vazão da água e são utilizados registros de pressão ou válvulas globo em seus subramais, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre as definições, a parte que está relacionada à instalação. Primeiramente, vamos falar sobre camisa. Disposição construtiva na parede ou piso de um edifício, destinada a proteger e ou permitir livre movimentação à tubulação que passa em seu interior. Cobertura, qualquer tipo de recobrimento feito através de material rígido sobre um duto, um sulco ou um ponto de acesso de resistência suficiente para suportar os esforços superficiais verificados na sua posição. Quando referida a reservatórios domiciliar, define o fechamento superior horizontal do reservatório. Conexão cruzada, essa aqui é uma definição importante. Qualquer ligação física através de peças, dispositivos ou outro arranjo que conecte duas tubulações, das quais uma conduz água potável e a outra água de qualidade desconhecida ou não potável, ok? Continuando, duto, espaço fechado, projetado para acomodar tubulação de água e componentes em geral, construído de tal forma que o acesso ao seu interior possa ser tanto ao longo de seu comprimento como em pontos específicos, através da remoção de uma ou mais coberturas.
sem ocasionar a destruição dela, a não ser no caso de coberturas de baixo curso, e inclui também os shafts, que usualmente é entendido como um duto vertical. A próxima definição é galerias de serviço, espaço fechado, semelhante a um duto, mas de dimensões tais que permitam o acesso de pessoas ao seu interior, através de portas ou aberturas de visita. Neles são instaladas tubulações, componentes em galerias e outro tipo de instalação. Normalmente, quando cai questões de concurso público relacionadas à definição, basicamente eles vão cobrar essas particularidades. Eles vão colocar termos que são muito próximos das definições uma do outro e vão pedir para vocês identificar o que diferencia um do outro, basicamente. Então, nesse caso, o duto se diferencia da galeria de serviço apenas pelo acesso de pessoas ao seu interior, ok? Tubulação embutida. Tubulação disposta internamente a uma parede ou piso, geralmente em um sulco, podendo também estar envelopada. Não permite acesso sem a destruição da cobertura, ok? A tubulação embutida. Já a tubulação recoberta é uma tubulação disposta em espaço projetado para tal fim, que permite o acesso mediante simples remoção da cobertura, somente implicando destruição da mesma em caso de cobertura de baixo custo. Então a diferença de uma tubulação embutida para uma tubulação recoberta é que no caso da tubulação embutida, você só pode acessar ela destruindo a cobertura. Já no caso da tubulação recoberta, você apenas vai remover ela ou então ela é de baixo curso, ok? É isso que normalmente cai em concurso público, essas contradições de uma definição para outra. Continuando, vamos falar agora sobre retrosinfonagem. Retrosinfonagem é o refluxo de água usado proveniente de um reservatório, aparelho sanitário ou de qualquer outro recipiente para o interior de uma tubulação devido à sua pressão ser inferior à da atmosfera. Ok? E por último, vamos tratar sobre a definição sobre vazão de projeto. Também é uma definição que cai bastante de várias formas possíveis. A vazão de projeto é o valor da vazão adotada para efeitos de projeto no ponto de utilização ou no ponto de suprimento. No caso do ponto de utilização, corresponde à consolidação de valor historicamente aceito, referente ao maior valor da vazão esperada para o ponto. Ok? Essa parte aqui dessa vazão de projeto, ela cai bastante, então é bom que se grave o que é ela. Chegamos aqui ao final dessa primeira parte. Gostaria de lembrar que foi dita apenas algumas das definições mais importantes que têm a maior chance de incidência em provas. É bom frisar que os próximos vídeos vai ser dito esses termos, porém não será entrado em particularidades sobre essas definições, porque já foi dito nesse, ok? Então é isso daí. Até mais, obrigado.